Olá, amigos da TVL, está começando Meia Hora Esportiva. A partir de agora, nós vamos tratar do futebol, em especial o jogo do Metropolitano no sul de Minas Gerais. O resultado de 1-0 para o Tombense, resultado que interrompeu o sonho do Metropolitano, ou adiou o sonho da equipe de Blumenau, projetando buscar uma vaga na Série C do Campeonato Brasileiro de Futebol. Vamos falar também do desempenho dos catarinenses no Campeonato Nacional. Salvo o Criciúma, que venceu o Galo Mineiro, os outros resultados não foram nada agradáveis para o futebol de Santa Catarina. E o Blumenau acabou perdendo mais uma na Série B do Catarinense. Volta a campo na quinta-feira em busca da reabilitação diante do Inter aqui em Blumenau. No programa, convidei o Edmilson Luiz, ele é comentarista da Rádio Nereu Ramos e esteve comigo, com o Augusto, com o Clodoaldo Pereira, pela Nereu e, claro, pela Rádio Blumenau. Nós estivemos lá transmitindo este jogo que eliminou o Metropolitano do Campeonato Nacional. Edmilson, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Um abraço, Minoso. Obrigado a você, os amigos ligados aqui na TVL. A desclassificação do Metropolitano ocorreu em tombos ou ela já vinha sendo construída no campeonato? Eu acho que no decorrer do campeonato, né, Minoso? Não adianta a gente botar... Lógico que esse jogo do mata-mata, o Metropolitano chegou muito mais despreparado, principalmente pelos desfalques que teve. Mas a campanha do Metropolitano, desde o início da Série D, esbarrou em uma série de problemas, segundo a diretoria alega, financeiros, e outras situações que, no meu modo de ver, foram mal administradas pela própria diretoria do clube, algumas situações com jogadores, algumas contratações, enfim, algumas coisas que na caminhada, na busca dessa tão sonhada vaga na Série C, acabaram, mais uma vez, sucumbindo e perdendo assim de uma forma, eu diria até que melancólica da forma que foi, né? Esse jogo lá em Tombos, do jeito que a equipe jogou lá, acabou deixando realmente escapar aí mais uma oportunidade. Repito, né, e sempre dizia lá na rádio para os nossos amigos também, o elenco desse ano era muito mais qualificado, achei, do que o do ano anterior. Mas uma série de situações desde o término do campeonato catarinense acabaram levando a equipe a essa situação. No jogo do sábado, após a derrota por 1-0, o técnico Pingo, quando era questionado, por você, por mim, sobre a dificuldade que tinha nas peças de reposição, banco escasso e na falta de qualidade, ele acabou concordando e dizendo que foi, sim, um dos grandes problemas para que ele pudesse ter uma equipe mais de qualidade e que pudesse render um pouco mais do que rendeu. Hoje pela manhã, até, por incrível que pareça, um colega, né, da gente acabou me questionando uma situação. Ele disse, antes da partida, você falava sobre a situação, por exemplo, do Maicon em específico, um jovem garoto, 17 anos, que entrou com a responsabilidade de assumir a camisa 10 e levar, né, ou comandar a equipe na busca da vitória. E na hora que o Pingo deu a entrevista, né, que a gente estava lá como comentarista e repórter nessa oportunidade, ele falou que o Maicon jogou muito bem, coisa que você e provavelmente o seu colega de imprensa, você também, nós conversamos depois, achamos que não foi essa maravilha toda, né? O Pingo falou e disse, olha, mas o Pingo disse que o jogador teve muita personalidade, que jogou muito bem. Eu estava comentando com ele disse, por que a gente não retrucou de repente naquela hora no ar? Eu disse, aquilo ali na realidade foi um discurso montado, né? Para qualquer membro da comissão técnica ou mesmo da diretoria, a gente entrevistou o Marcelo Guiorg, presidente. Aliás, o Marcelo já havia dito isso Exato, antes. Foi a mesma coisa. Então, quer dizer, a gente viu um jogo e eles acabaram vendo o outro. Marcelo, me permita, o Marcelo chegou a dizer que foi uma grande atuação. E ele ainda fez uma ressalva, não sei o que vocês viram, o que vocês acharam. Agora, sinceramente, Edmilson, qual foi o lance que o Maicon fez no jogo que nos encantou? Nenhum, pelo contrário, um que deixou em dúvida muita gente, ou nenhuma, né? Muitas pessoas, alguns membros do Metropolitano ou da comissão técnica e outros não. Foi o cartão amarelo que ele tomou, né? Ele tinha ali a oportunidade, de repente, se não foi falta, dele seguir em frente no lance, que era na entrada da área, poderia surgir uma grande jogada ali. Mas o Maicon realmente assim, ele ficou perdido na marcação, porque um garoto jovem, 17 anos, entra com essa responsabilidade, por mais personalidade que ele tenha, tá, como pessoa, no seu trabalho, no seu dia a dia, essa responsabilidade pesou para ele. E aí você enfrenta jogadores do naipe que tinha na meia cancha da equipe da Tombense, jogadores experientes, né? Jogadores com mais bagagem do que ele. Para ter uma ideia, ele era titular no juvenil da equipe do Metropolitano. Pois é, lá tinha Francismar,
Depois entrou durante o jogo o Joilson, que deu passe para o gol do Daniel Amorim, que também entrou. Matheus, aquele jaqueta número 8, muito Betinho, bom outro jogador. menino, Betinho é outro jogador. Exatamente. Então, e o Francis Mar, né, que é um veterano. Então, assim, ele ficou perdido, sem contar que quando ele esbarrava no zagueiro, que era o Heitor, era outro jogador com experiência. Sabe? Pessoas com mais de 30 anos, com uma bagagem. Ele acabou sucumbindo no jogo, desapareceu no jogo e não foi essa maravilha, ou oitava maravilha, como quiseram. O Everton César e o Thiago Silva saíram mais cedo por contusão, o José Lucas por opção do treinador. Aí é uma situação, né, Minosso? Querendo ou não, o árbitro da partida deixou, né, algumas situações violentas, e duas delas por parte da equipe da Tombense, que acabou tirando esses jogadores. E aí o Pingo teve que fazer toda uma mexida. O Júnior Fel, que vinha mal, principalmente no primeiro tempo, zagueiro, ele foi tirar uma bola, acabou chutando essa bola muito de leve, né, resbalou lá nele, no atacante, no Anselmo. E o Zé Lucas, que estava próximo, não tinha outra situação senão puxar o jogador. Fez a falta, tomou o cartão amarelo. A partir daquele momento, outro jogador, jovem jogador também, né, acabou tirando o pé, digamos assim. Já não chegava mais tão forte, com medo de tomar o segundo cartão amarelo e ir para fora. O Pingo teve que tirar ele e botou o jogador, o Cícero. E aí acabou saindo os outros dois jogadores, o Everton César e o Thiago Silva, desmontou por completo a equipe saída dele, do Thiago, entrou o Aldair, que não disse aqui, velho. Não, o Aldair, é o Aldair, né? O Aldair com 5 minutos, a língua aliás, cobrou escanteio, aí não que dá, né? Faltou força para a bola chegar na grande área e resultou no contra-ataque, que foi neutralizado com a falta do Carlos Alberto, que resultou na expulsão do lateral. E o Carlos Alberto foi expulso direto, porque ele puxou mesmo, ele não tinha outra situação. Isso senão... lá para os 42, o Joilson já estava na linha do gol, né? Já estava em direção ao goleiro Dida. Aí aquela história, para você ter uma ideia, torcedor, tá? O Dida fez... Vamos botar umas 4 defesas. 3 a 4 defesas. Até bom enumerar. A primeira do Juninho. Depois aquela em que o Betinho deu um chute forte também. O Betinho, o Elvis, fez um chute na gaveta. Aquela que ele tirou buscou, de mão trocada, né? Que ele buscou. Que ele colocou para escanteio, que depois o zagueiro... O Heitor, me parece, foi. O Heitor 4 se antecipou. O Heitor ou o Wellington, um dos dois acabou antecipando, ele acabou fazendo a defesa no lance seguido já, né? E teve o lance em que a bola bateu na defesa, na sobra, me parece que o Alves chutou, o Dida defendeu, veio o rebote para ser concluída e o Zé Lucas tirou em cima da linha com o goleiro já. Isso no primeiro tempo. Isso no primeiro tempo. O Zé Lucas conseguiu dar um chutão, tirar a bola realmente. Então vejam só, um time que precisava da vitória, ou na pior das hipóteses, um empate com gols acima de 2, e foi sufocado. O próprio Pingo, na entrevista coletiva no final, admitiu. Sim. E qual foram os arremates do Metropolitano? Quais foram as defesas do Darley? O Darley, ele fez uma defesa num chute, me pareceu, no segundo tempo ainda. Um chute fraco do Altino. Do Altino. Bateu de perna trocada, perna esquerda, buscando um ângulo, mas foi fraquinho, ele fez uma defesa com tranquilidade. E teve uma do Maicon, acho que foi no segundo tempo, que ele chutou de fora da área, uma bola que qualquer outro cara chutaria com mais precisão, porque a bola mal chegou até o goleiro. Mal chegou. Faltou força, o Júnior Fel deu um chute, mas pegou na zaga. Na realidade, assim... Pouco para quem precisava ganhar. O Metropolitano sucumbiu na melhor marcação da equipe da Tombense. É uma equipe que jogou apertando o Metropolitano, deixando a última bola com o passe dos dois zagueiros, do Júnior Fel e do Elton. Quando caía no pé do Elton, ainda o Elton, num lançamento no outro, conseguia, né, ter um pouquinho mais de habilidade, eu acho, do que o Júnior, e técnica, e conseguia botar essa bola no pé de um adversário. Mas sem opção nenhuma no ataque, a movimentação muito pouca, do próprio Tozinho, Lauro César irreconhecível na partida, né? E aí a nossa meia cancha, o próprio Everton César e tal. O que você fica pensando e fazendo análise, nós tivemos tempo para isso, né, de fazer análise, o que levou à escalação do Maicon, tá? Então, durante a partida, antes da partida, um membro da comissão técnica disse, olha, o Giovani não quis treinar a semana toda, cara. Acabou chegando tarde, acabou treinando sem motivação. E foi uma preferência daí para botar o garoto, porque é o garoto mais incisivo, mais isso, mais aquilo. Mas acabou não mostrando isso. Ô Edmilson, fora essa opção do treinador e tudo que aconteceu lá em outra situação que alguém me cobrou hoje, disse assim, mas o Pingo disse em determinado momento da entrevista que é um jogador que vinha pedindo passagem, que está treinando bem. O Pingo está 3 semanas no clube, não conhece o jogador. Não se justifica. Sabe, então ali foi meio que, eu não diria imposição, mas uma outra situação. Eu queria só pontuar o jogo de ida aqui,
porque o Metropolitano empatou por 1-1 e ficou na necessidade de fazer um resultado positivo lá. O Metropolitano começou a perder a vaga nesse mata-mata em casa quando, convenhamos, se esperava um resultado menor e poderia ter perdido aqui também, não fosse a defesa do pênalti do Dida. O Metropolitano tem uma situação, aquilo que a gente falava, né? Ele perdeu para si mesmo em determinados momentos nessa caminhada na Série D, por quê? Essas situações que a gente está falando aqui, do Giovani, tá? Extracampo, isso tudo acaba atrapalhando o trabalho lá dentro. Nós tivemos a saída do Abel antes no jogo contra o Pelotas aqui. O Metropolitano, se faz o trabalho de casa, ele tinha classificado melhor. Tá? Pelo menos o que ele fez na primeira fase. Né? O que ele fez no ano passado. Ganha seus jogos em casa, na primeira fase, ele classificava melhor. De repente pegava um outro adversário ou algo parecido. Ele foi buscar a classificação em Saquarema e fez gols lá, porque você viu lá, o adversário é infinitamente inferior. Mas é preciso dizer também, e a meu juízo, foi a melhor apresentação do Metropolitano. Tudo deu certo naquele jogo. Um time que, aliás, jogou de forma comprometida. E ele perdeu assim, perdeu o Alessandro, no momento que precisava do Alessandro, e querendo ou não, há uma dependência nessa meia cancha dos próprios jogadores, e o Alessandro estar sendo o organizador e o maestro da equipe. Perdeu o outro jogador, que é o Davi. Tá? Um jogador importante, carrega o piano, foi um jogador que se adaptou como primeiro volante, e aí nós tivemos que lançar o Zé Lucas, que é um jogador que já se provou que precisa, de repente, dar uma saída do clube, respirar novos ares, para, de repente, voltar com um jogador um pouco mais completo. Aqui ele já... E outra coisa, contratou e mandou embora no meio da competição, um deles, o Leandro Neto, estou equivocado. Foi. Contratou, o Leandro Neto saiu, porque daí reclamou do salário em atraso, né? Essa situação toda. A dupla de zaga, ruim com eles, foi pior sem eles, quando os dois ficaram fora, que aí entrou o Reginaldo e o Alexandre Carvalho, foi contratado às pressas. Porque o Metropolitano errou em todos os jogos da Série D. Mas lá em Saquarema venceu bem. Mas lá foi feito um pênalti desnecessário. E o Júnior reclamou. Por sorte, o jogador, o atacante, o Juninho, botou no poste. Jogou fora, né? Na realidade, bateu e saiu, exatamente. Então, assim... errou em todos os jogos. Foi uma sequência de erros, tá? E começou, me permitam mais uma vez falar, o pessoal acha que é cornetagem da gente, mas não é. Terminou o estadual, o Abel deveria ter saído, já. Junto com o Abel, trocar um pouco dessa comissão técnica que já está há muito tempo no clube. Vamos fazer o seguinte. E aí você começa a dar uma panelada, né? Começa a ficar panela na coisa, não dá. Vamos falar sobre a reformulação depois, porque eu quero atualizar aí alguns jogos do Brasileiro que aconteceram e que vão acontecer. Começamos pela própria Série D, como foram os resultados. Olha aí, quem jogou e teve a vantagem construída na primeira fase, classificou. O Motoclube, o Brasil de Pelotas, ganhou, claro, mas tinha feito um placar de 0-0 fora de casa. Jacupuiense, que perdeu o jogo por 2-0, classificou porque no jogo de ida fez 3-1, entrou por causa do saldo de gols. Fez os gols fora, Fez um gol fora, fez 3 gols fora. Então, Brasiliense 1-1 com o Remo, tinha ganho o jogo por 2-1. Esse jogo me chamou a atenção. Rio Branco e Anapolina 1-1 no jogo, 13-12. Imagine só a emoção nesse jogo. São 25 pênaltis, hein? E o Anapolina passou de fase. O Londrina goleou o Santos do Amapá 5-0. Confiança 1-1. No Central tinha ganho o jogo de ida e o Tombense venceu o Metropolitano por 1-0. Agora nós vamos para a fase de quartas de final da Série D. De 16 sobraram 8. E os jogos já no dia 12, pode ser que um ou outro seja antecipado para o dia 11, sábado. Anapolina e Londrina, Jacupiense e Confiança, Motoclube Tombense, Brasiliense e Brasil, Brabra. E aí depois inverte o mando de campo com os jogos de volta na casa do Londrina, do Confiança, Tombense e Brasil. Quem passar desses 8 nos 2 jogos, nos 180 minutos, são os 4 que sobram e automaticamente garante vaga para a Série C. Dá para apontar? Olha, eu apontaria. Eu acho que essa equipe da Tombense é muito forte. Tá? O Brasiliense buscou resultado fora. É uma equipe que tem tradição, é difícil de jogar lá dentro de Brasília. Né? Quem mais tem ali? O Londrina. O Londrina é outra equipe que mostrou que tem, sabe, muito. Inclusive para ser campeão, né? Eu acho que o Londrina pode apontar o Londrina como uma das equipes que vai tentar beliscar o título ali. E aí fica o Brasil de Pelotas, é outra equipe forte. Confronto com o Brasiliense. Com o Brasiliense. Esse é o problema. Aí é um confronto equilibrado. Já o Confiança com o Jacupiense, eu acho que aí dá mais o time sergipano. Dá o Confiança, eu acho que sim. Vai ter uma representante do Nordeste, mas a maioria vai ser do Centro-Sul para baixo. Mas não sei não se pro bom andar das coisas, imaginando que o Metropolitano volte para a Série D no ano que vem, é bom que Brasil e Londrina já saem, né? subam. Entendo. E Tombos, inclusive, né? Tombense também. Mas isso eu acho que... Porque mais uma viagem a Tombos é danado. Não, mas o presidente lá, o Lani Gavioli, me disse que se não classificar,
não tem interesse em disputar ano que vem a Série D? Bom, nós conversamos, nós dois, né? Tivemos uma longa conversa, depois até em separado, cada um com a sua emissora de rádio, com o Lana. Tá? E é muito prático lá, gente. O negócio deles é o seguinte, é formar jogador da base. Tem um estádio, uma casinha arrumadinha, ajeitadinha. Muito bem organizado. 3.000, 4.000 lugares, tá? As instalações para a imprensa, olha, ganham de muitos estádios aqui, inclusive o do SESI, aqui em Blumenau, né? Outra situação lá, o Eduardo Duran traz os jogadores, ele traz os da base. E ele me confidenciava o seguinte, nosso negócio aqui é fazer negócios, tá? Então, se chegar agora, antes do jogo do Metropolitano, o cara quiser levar 5 jogadores, me pagar aqui no dinheiro e disser, mas eles não podem jogar, eles já estão fora da súmula. Só que segunda-feira eu tenho que repor na mesma qualidade. E aí é onde entra o Eduardo Duran novamente. E no final eu perguntei a ele, em off, se algum dos jogadores do Metropolitano chamou a atenção. Ele falou do 11, o Lauro César. Aí disse que os 5 não jogavam no time dele. O 11, Lauro César, ele perguntou quem era o pequeno, né? Quem era o menino que porque se falou muito do menino que o Metropolitano ia escalar. Então ele queria saber, afinal, quem é o menino? Mas também não viu nada. Mas também não viu muita coisa. E claro talvez esse foi um dos propósitos até. Vamos lançar o menino, tá? Porque se o menino for bem, resolve para nós. Se não for bem, é o menino. Tá por aí. Mas não pode ser assim. Futebol nos faz dessa forma. Vamos lá, Campeonato Brasileiro da Série A. Nós teremos rodada neste meio de semana. Anote aí, quarta-feira, 19h30, São Paulo e Atlético do Paraná, Coritiba e Criciúma, Botafogo e Palmeiras, Vitória e Goiás, Figueirense e Flamengo, 10 da noite no Scarpelli, Cruzeiro e Corinthians, Grêmio e Sport, na quinta-feira, 19h30, 2 jogos, Santos e Bahia, Fluminense e Atlético Mineiro, e às 20h30 a Chapecoense recebe o Internacional. Imagino que é para casa cheia esse confronto. A classificação do Campeonato Brasileiro, né, agora com o Cruzeiro mais distante, porque aconteceu no final de semana um confronto de líderes e o Cruzeiro levou a melhor sobre o Internacional. Daí a vantagem do Cruzeiro para o Internacional estar ainda mais distanciada, 56-47. O São Paulo subiu para 46, com 43 Atlético Mineiro, Grêmio e Corinthians. O Fluminense tem 41, Santos 39, Sport 36, Goiás 33, Figueirense 32 pontos, é o melhor entre os catarinenses. O Atlético do Paraná e Flamengo 31, Bahia 30, Palmeiras e Chapecoense 28, aí os 4 que estariam hoje rebaixados. Vitória e Criciúma 27, Botafogo e Coritiba 26 pontos. Da Série A, vamos para a Série B do Campeonato Brasileiro. Nós tivemos uma rodada de acordo para os catarinenses, tanto na Série A como na Série B. O Joinville não foi bem, o Avaí acabou perdendo para o Náutico em casa. Jogos desta terça-feira, portanto, rodada cheia, a 28ª rodada. Paraná Clube Oeste, Bragantino e Vila Nova, Náutico e América, Boa Esporte e Ponte Preta, Ceará e Sampaio, Atlético de Goiás e Casa, Portuguesa e Vasco da Gama às 21h50, Luverdense e América Potiguar, ABC e Avaí Natal, nesta terça, 21h50, e no mesmo horário o Joinville recebe o Santa Cruz. A Ponte Preta lidera a Série B do Campeonato Brasileiro, já chegando na reta final da segunda divisão do futebol do Brasil, da Série B. Ponte Preta 50 pontos, Avaí 49, Vasco 48, Joinville 47, próximo dos 4, o Ceará 46. Fica a nossa torcida para que a dupla catarinense e até o Vasco pro bem do futebol e a Ponte Preta que tem. Aliás, seriam esses 4 meus favoritos aí, ou prediletos para subir, seriam os seus também, Mião? Seria, eu acho que sim. A Ponte Preta não pode ficar fora, né, de uma Série A com Campinas ou Aspirante Futebol, com 2 clubes sensacionais lá, embora o Guarani fez as tripas coração para se manter na Série C. O Vasco é o Vasco, né, gente? Querendo ou não, um clube de tradição, leva muitos torcedores ao estado. O Joinville é que eu fico preocupado. O Joinville está naquela situação de, como a gente aqui, perder para ele mesmo em determinadas situações. Parece que está repetindo o ano passado, né? Foi líder, né, e começou a perder pontos. E tem muita gente da imprensa, muito torcedor pedindo a saída do treinador. Mas como é que sai estar entre os 4 e até esses dias? Mas eles acham assim, eles veem algumas partidas que o Joinville poderia ganhar e eles chamam o treinador de retranqueiro, né, que joga muito atrás. E querendo ou não, o Joinville perdeu algumas situações aí para clubes que ele não poderia perder pontos, né? Então, o Avaí não. O Avaí perdeu para o Náutico na ressacada sexta-feira. Um resultado também que, apesar do gol... sábado à tarde. Foi sábado, né? Então, é sexta ou sábado, não sei. É que a gente está um pouquinho a gente fora. Está fora né? do foco, porque teve o domingo, saiu do centro, como dizer.
Então, assim, o Avaí poderia ter tido, faz um empate ali, encaminha um pouco mais a classificação. Edmilson, no campeonato catarinense da Série B, nós tivemos rodada também no sábado. Porto 0, Camboriú 0, Canoinhas 1, Caçador 2. O Caçador vem subindo de produção. Guarani perdeu para o Hercílio Luz e aí foi a surpresa da rodada, 4-2. Surpresa porque o Hercílio vinha mal, né, e está reagindo nesse momento. O Tubarão agora com o técnico Suca venceu o Blumenau por 2-0, o Inter bateu o Concórdia em Lages por 1-0. A classificação do campeonato da segunda divisão mantém a equipe do Internacional na ponta de cima na classificação geral. Já na classificação do retorno do campeonato, o Camboriú é o líder, 14 pontos, Internacional 12, Concórdia 10. O Blumenau tem 10, o Tubarão pertinho com 9, depois Caçador, Hercílio Luz, Guarani e Porto com 7 e o Canoinhas tem 2. Na geral, Internacional já campeão do turno e, portanto, garantido no quadrangular final com um ponto de bonificação, tem 32 pontos, o melhor time em aproveitamento. Concórdia 29, Guarani 26, Camboriú 25, Blumenau 22, saiu do G4, Tubarão 21, Porto 15, Hercílio Luz 14, Caçador e Canoinhas brigando aí para ver quem vai para a divisão de acesso à terceira divisão no ano que vem. Nós teremos a próxima rodada, a sétima, já agendada para quarta e quinta-feira. Quarta-feira, nós teremos 2 jogos à tarde, Porto e Canoinhas às 3h30 da tarde, às 5 horas, Caçador e Guarani em Videira, às 8 da noite, Camboriú e Concórdia, às 8h30, Hercílio Luz e Tubarão Clássico lá no sul do estado. E em Blumenau, no SESI, Blumenau e Internacional, quinta-feira, 20h10. O Blumenau, como se sabe, fez boa campanha até aqui, mas agora, numa sequência de jogos, empatou com o Canoinhas fora de casa em 1-1, perdeu em casa para o Guarani e perdeu agora fora para o Tubarão por 2-0. Quer dizer, aqueles problemas com o salário pendente, com jogadores de comissão técnica reclamando, questão de logística também, que não é de acordo com aquilo que os jogadores esperam. Parece que aquele empenho, aquele comprometimento também começa a deixar de ser a essência desse grupo do Rodrigo Casca, né? Olha, e demorou, né, Minosso? Se a gente for analisar, demorou porque os jogadores reclamam de 2 meses, me parece, salário atrasado. O que é para ser o atual presidente, o Emerson, disse que não passa de 20 dias. Quer dizer, você fica daí nessa dúvida, né? A direção fala uma coisa, os jogadores falam outra. E os jogadores falaram em entrevista, né? Para vários órgãos de imprensa no término do jogo aqui contra o Guarani. Uma outra situação é assim, o Casca tinha um grupo na mão, tá? Trouxe esse grupo até aqui. Agora, sem salário, não adianta. E sem um mínimo de estrutura, você não vai. E a diretoria está aí 15, 20 dias para levantar o dinheiro para efetuar esse pagamento. Diz que tem acordado, mas, de repente, não tem acordado. Aliás, tem uma reunião complicado. nesta segunda-feira, foi a promessa. O Amaury esteve em Tubarão no sábado à tarde pela Rádio Blumenau e nós, simultaneamente, acompanhamos o trabalho lá e eu vi o próprio Rodrigo Casca e um representante da diretoria que esteve lá e que ficou estabelecido para hoje uma conversa para ver qual é o encaminhamento. Eu imagino que diante da situação que aí está e com perspectiva reduzidas de se resolver as questões, de que o Blumenau simplesmente jogará com o Inter, depois com o Concórdia e fecha com o Camboriú fora de casa, cumprirá a tabela e não chegará ao quadrangular, o que se desenhava outra forma até esses dias. Assim, todas as dificuldades, a gente sempre falava que o trabalho que o Castro dos jogadores vinham fazendo em campo era sensacional. Mas a partir do momento que o treinador passa a ser treinador, supervisor e tem que trabalhar, de certa forma, como dirigente, né, negociando com os jogadores, um pouco de psicólogo, aí começa a ficar complicado. O Casca tem que se ater ao trabalho dele, é melhor para ele, na profissão dele, mas a diretoria, infelizmente, a maioria dos jogadores vieram com compromisso com ele e aí ele se sente nessa obrigação de fazer as coisas. Por isso que eu digo, dado o que se colocou aqui, que o torcedor já sabe, todos os problemas extracampo, eu temo pela classificação. Acho muito difícil a partida, até pelos confrontos, porque são confrontos diretos agora, pela briga. São confrontos diretos, temos o Camboriú, o Concórdia, você falou, e o Inter. Agora na quinta, são 3 jogos assim que o Blumenau até pode ganhar. Tá? Dependendo dos jogadores, porque é aquela história. O grupo, quando está unido, o treinador e tal, os caras podem ganhar. O problema é a sequência dentro do quadrangular, né? Também. Então, o Blumenau, de repente, para os jogadores ou para o Blumenau, para por aqui. A bem da realidade, a exemplo do Metropolitano, que você me perguntou no início da Série D, o Blumenau Esporte Clube também começou uma Série B do Catarinense, pensando, ele estava classificado para a Série C só, ia disputar a Série C, e aí teve que fazer toda uma mudança, ficou complicado. Gente, sem dinheiro hoje, você não faz futebol. Aliás, não faz muita coisa na vida sem dinheiro. Bom, o futsal tem sequência na Liga Nacional, né, agora com a segunda fase, definidos os grupos, o Blumenau está
No grupo D, ao lado da Associação Venâncio Aires, o Atlântico de Erechim e ainda o Sorocaba, do Falcão. Então, de acordo com a tabela divulgada pela Confederação, no dia 10 a DERG joga em Erechim, depois recebe no dia 15 Sorocaba do Falcão e fecha o turno em Venâncio Aires com a Sueva. É claro que nesta segunda-feira, no final da tarde, parece que algum ajuste será feito e pode ser até que seja alterada essa tabela aí. Originalmente é para ser esses os confrontos. Mas é bom, porque o Blumenau, querendo ou não, a equipe de Blumenau que representa o Blumenau no futsal vai fazer as duas forças. Tem a vantagem de estar trazendo, desde que também faça um bom resultado, né? Nesses 2 jogos de ida fora, trazer a decisão para dentro de casa, para o ginásio. No retorno serão 2 jogos aqui, né? Exatamente. Então, assim, é interessante. Aliás, até quero ver contigo depois o endereço do Atlântico de Erechim já. Tem interesse em conhecer Erechim. É uma região, devo te dizer, de água mineral da boa. Da boa. Ali, Sarandi, Juí. Ali não tomam dessa água, então. Bom, voltamos ao Metropolitano, porque eu havia deixado aqui a questão da reformulação. O Pingo nos disse no final do jogo que se depender dele, e é vontade do Pingo em permanecer para a temporada que vem. O presidente disse que a partir desta segunda-feira inicia aquelas conversas da diretoria para ver quem fica, quem sai, mas deixou entender e bem claro que pelo menos o treinador continua. Eu acho que o Pingo é merecedor, né, de um espaço melhor para fazer um trabalho com uma qualidade que eu acredito seja diferenciada também, desde que ele possa participar do processo de formação do grupo. O Pingo, na realidade, pegou, como se diz, a carroça ou o barco andando e foi tendo que se ajustar ali dentro. Conheceu alguns jogadores ali dentro, se decepcionou com alguns. Então, assim, não dá para criticar muito o Pingo nesse trabalho dentro da Série D. Se ele está desde o início da campanha, eu acho que seria uma outra situação. Viu? E o Pingo, assim, é um profundo conhecedor também do futebol, gosta do que faz, jogou muito futebol, a gente é prova disso, né? E eu acho que ele merece um espaço. Agora, a reformulação no elenco tem que ser grande. Tá? Inclusive, assim, com alguns... Mas é preciso manter a base, a espinha dorsal. Mas alguns ícones dessa base já estão 5, 6 anos dentro do clube, estão superados. Então, assim, aqui em Blumenau a gente muitas vezes reluta em fazer algumas transformações, né? Mas precisa se fazer. Por exemplo, o Carlos Alberto é um jogador que eu acho precisa ficar. Hoje, o Carlos Alberto hoje precisa ficar, o Dida dificilmente fica, já tem esse burburinho que tem proposta, deve sair, né, o goleiro, e é um goleiro que mesmo dentro do clube muitas vezes não é valorizado, apesar das defesas, era sempre um goleiro muito criticado. O setor defensivo ali, o Altino fica, eu acho, poderia ficar, tá? O Marcelo Cordeiro, mas aí é difícil, que é um jogador que tem mercado, né? A meia cancha ali também é uma meia cancha que tem lá suas qualidades, mas é uma meia cancha que o pessoal tem que perguntar, vai jogar ou não? Essa é talvez a dúvida. Volante está bem servido, até tem de fica, exatamente. Agora, do setor de armação para frente, aí nós faltou temos que tudo. mudar. Nós temos que mudar, trazer um centroavante matador. Não sei o que nós falamos, lá contra a equipe da Tombense, eles tinham Joilson, Francismar, Anselmo, Heitor, jogadores com bagagem. E esses jogadores não perdem a viagem, e classificaram. Gostasse de Tombos? Tombos, eu gostei um pouquinho daquela cidade anterior ali, e gostei de Muriaé. Aliás, que construiu um estádio de 15 mil lugares. O Luiz Amaral, aliás, que se serenou lá nessa ida, sensacional. Por que Tombos? Porque tinha uma queda... 3 tombos d'água? É uma cachoeira com três quedas, né? Uma sumiu por causa da usina elétrica que construíram, sobrou 2, então por isso, Tombos. E o Tombense tem um século de vida, não é tão novinho assim. 9 de setembro de 1914, exatamente. Edmilson, mais uma vez, obrigado por ter estado aqui conosco. Um abraço, Minoso, muito obrigado. Deixar um abraço para o Espiga, o telespectador que está sempre ligadinho em você. Com certeza. Ele e muitos outros aqui nos dão o privilégio da audiência. Meia hora está chegando ao seu final. Te convido para ver o reprise nesta segunda-feira, às 19h15 e às 23h30. A todos, um grande abraço e uma boa semana.